O Diálogo Nacional hoje é um programa da cidadania. Nós estamos recebendo o Newton Urman, que é um dos líderes do movimento Viva Vitão. Esse movimento tem como lema: não espere perder um amigo para mudar a sua atitude. Terminávamos o bloco anterior, Newton, falando de duas críticas procedentes que o movimento faz, primeiro em relação à imprensa. Ou seja, a imprensa pode ajudar contando fatos de forma humana e não como dados estatísticos. Exemplo, não é, por exemplo, um Porsche que mata uma pessoa. É um ser humano que estava dirigindo esse Porsche. Em relação à propaganda, a maior parte das propagandas de automóveis aludem a poder, status. O carro que tem velocidade acima de 150, em 2, 3 segundos alcança essa velocidade. Gostaria que você comentasse esses dois tópicos. Na verdade, eles se juntam, né? Porque o que a gente critica é que está tendo uma inversão de valores. Hoje o automóvel possante, ele acaba sendo valorizado pela sociedade acima do ser humano. E isso não é visto só na questão do acidente, é visto na questão de carros que as pessoas compram e não têm poder aquisitivo para pagar, que são apreendidos, pessoas que deixam de se alimentar direito para custear carros, algumas brincadeiras que se faz, que a pessoa prefere o carro do que a esposa, né? Ou do que o marido. Então, isso é uma inversão de valor cultural. E o que a gente tenta dizer é isso, gente, vamos pedir para as fabricantes e montadoras de automóveis qualificar, o meu carro é mais seguro. A Volvo, não no Brasil, mas no exterior, ela tem um aparelho para colocar nos caminhões, onde o motorista é obrigado a fazer bafômetro no próprio caminhão. Se der positivo, o caminhão não dá partida. Quer dizer, existe tecnologia que podia estar a nosso favor. Eu falava do carro que assassinou meu sobrinho, que ele tinha mais de 300 cavalos no motor e tinha uma mula dirigindo, porque é uma rua super estreita, o limite de velocidade é 30 km por hora, nós contratamos peritos particulares e a gente aferiu que na primeira imagem que eu consegui, o carro estava a 98 km por hora. Então, por mais que uma Range Rover seja um veículo extremamente seguro, numa rua de mão dupla, estreita, com curva, que técnicos decidiram que o limite máximo seria 30 km por hora. A pessoa vai a 98 km por hora, isso é um desrespeito total. Agora, o que a gente vem vendo em relação à imprensa, existe aquela imprensa sensacionalista que fala são tantos milhares de mortos e não dão nome, né? Cada pessoa dessa que morre, ela tem um pai, uma mãe, um filho, um irmão, uma namorada, um amigo, uma história de vida, um projeto de vida. E isso é o que se encerrou. E é isso que tem que ser falado. Eu tenho acompanhado muito os noticiários e vejo que alguns membros, tanto da televisão quanto de jornal, já têm dado um olhar mais humano. Inclusive essa fala de que não é um Porsche que mata e sim um motorista, foi o próprio Gilberto Dimenstein que falou no nosso documentário. E eu acho isso extremamente verídico. As pessoas têm que, em todos os níveis, saberem que elas que são a protagonista do destino dela e às vezes dos outros também. Então, a dona Gabriela, que assassinou meu sobrinho, ela deu uma entrevista e falou assim, o carro, o namorado, a curva, em nenhum momento ela falou ela, que é quem estava conduzindo o veículo. Então, com essa abordagem, e a gente acha que hoje na imprensa a gente tem um espaço muito maior do que tinha há 2 anos atrás. O caso do Vitor foi
mais ou menos uma semana depois do caso do Porsche, que foi nessa rua, né? Aqui em frente, né? Mas no caso do motorista do Porsche, existe uma discussão grande, porque a que foi vítima e morreu também estava alcoolizada e passou no sinal vermelho. E isso, não que nada justifica, porque ninguém vai justificar alguém estar a 180 km por hora na Rota Bapuã, né? Mas já cria uma certa dúvida. Agora eu pergunto assim, no caso do meu sobrinho, no caso da mãe e da irmã do Rafael, que estavam na calçada, sem qualquer chance de defesa, uma pessoa que bebeu, correu, subiu na calçada e acabou com a vida deles, e junto com a vida deles, acaba acabando com a normalidade da família inteira. O meu irmão fala... Ele fala assim, se eu tivesse perdido o pai, eu ficaria órfão de pai. Se eu perdesse a mãe, órfão de mãe. Se eu perdesse a esposa, viúvo. Quem perde um filho fica o quê? Não tem uma palavra na nossa língua que possa retratar, porque isso é absolutamente antinatural. Então, isso não pode continuar. Então, todos os esforços no sentido de conscientizar, e quando eu falo assim, eu gostaria muito de que quem estivesse ouvindo entrasse no nosso site www.nãofoiacidente.org e assinasse a nossa petição. Mas que, além disso, tentasse convencer o amigo, o vizinho, o colega de trabalho a também assinar. E que levasse essa discussão para o âmbito dos amigos e da família. Olha, gente, se a gente for beber, não vamos dirigir. Ninguém precisa disso. A gente pode beber, comemorar, qualquer coisa, só não precisa dirigir depois. A Associação Paulista de Medicina, a gente participou de uma palestra lá, e os médicos então diziam o seguinte, não existe um número cuja alcoolemia seja aceitável, que não comprometa motoramente ou discernimento do motorista. Algumas pessoas podem ser no 0,6, que a lei seca fala, outras 0,2, outras 0,8, não existe um número seguro. E houve uma interpretação, quando o Brasil diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si, os advogados usaram isso interpretando que ninguém é obrigado a fazer bafômetro e exame de sangue. Então, qualquer que seja o índice que a lei admita, 0,1, 0,2, 0,6, não importa, se a pessoa não fizer o bafômetro, se ela não fizer o exame de sangue, esse processo vai morrer, porque a nossa legislação penal, ela é pró-réu. Então, se a gente não tiver a prova, que a única prova que pode ter é sangue ou bafômetro, o processo acaba terminando. Então, a lei seca, a gente acredita que quando ela foi promulgada, acreditava-se que tinham resolvido esse problema que é antigo, não começou agora. Depois, com essa interpretação, as pessoas se recusando a fazer exame de sangue e de bafômetro, e com uma decisão do Tribunal de Justiça, onde só seria aceito sangue e bafômetro, a lei seca acabou. Então, a gente quer que a lei tenha tolerância zero. Por que ter tolerância zero? Porque aí um médico, não precisa nem ser um médico legista, qualquer médico vai olhar para a pessoa e vai fazer uma avaliação neurológica, vai sentir pelo olfato se existe cheiro de álcool ou não. Se ele falar que existe, ela fez um crime. Se ele falar que não, ela está liberada. E ela pode pedir, olha, não bebi, eu quero fazer bafômetro, eu quero fazer exame de sangue. Não é tirar isso. Agora, se ela tiver com qualquer teor, para que ela possa ser chamada à responsabilidade e ser punida, não pode haver nenhuma tolerância. E esse projeto de lei de origem popular, ele prevê tudo isso, né? Ele prevê tudo isso. Ele prevê a tolerância zero, ele prevê que qualquer médico possa atestar o estado de alcoolemia, não precisa ser embriaguez, e ele propõe penas acima de 5 anos para que a pessoa realmente cumpra isso presa. Porque até 4 anos a nossa legislação permite ser substituído por trabalho voluntário por cesta básica. Eu assistia ontem ao julgamento do Mensalão, que é um outro caso, mas o pessoal do Supremo Tribunal, os ministros do Supremo Tribunal Federal falavam o seguinte: a sociedade espera que aos réus seja colocado uma pena que ele sinta e que para puni-lo mesmo. É essa a dívida dele com a sociedade. Eu acho inaceitável achar que uma pessoa que bebeu,
que correu, que matou, compre meia dúzia de cestas básicas e ache que com isso a dívida dela perante a sociedade está paga. Todos esses casos até hoje, isso eu gosto sempre de frisar, quando nós conseguirmos mudar a lei, não vai mudar nada em caso do meu sobrinho. O meu sobrinho não volta, a nova lei não vai beneficiar o processo dele, mas vai evitar que novas famílias passem pelo que nós passamos. O seu sobrinho, o Vitor Gurman, ele será um símbolo dessa luta que deu origem ao Viva Vitão e que tem o seu tio, Newton Gurman, como um dos seus líderes.